Voltamos ao nosso estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Depois de uma sequência assim, eu diria intensa, de assuntos complicados, a gente continua. É uma sequência ali um pouco desafiadora para quem lê, para quem ouve e também para quem fala. Toda vez que você ouve a palavra divórcio, pode ser que apareça para você um nome, uma história, para alguns, uma lembrança, uma ferida, uma cicatriz, uma marca. Uma marca que revela definitivamente a dor de quem enfrentou isso. Eu não vou falar hoje sobre estatística, eu vou falar hoje sobre gente. Carne e osso, vida. O que a Bíblia diz sobre essa circunstância? O divórcio já afetou muita gente. Gente de fora, gente de dentro. Talvez você, seus pais, seus filhos. Talvez seja exatamente o seu retrato de vida agora. Foi o que te atormentou essa semana. O que te tirou o sono. E eu preciso reconhecer que, muitas vezes, a igreja evangélica não lidou muito bem com isso. Muitas vezes, ela acaba colocando uma letra escarlate no peito da pessoa divorciada, que nem mesmo o sangue de Jesus pode remover. Uma marca que, para algumas pessoas, vai ecoar na eternidade. Você definitivamente carregará isso por toda a sua eternidade. Como se o evangelho não existisse, como se concessões não existissem, como se a graça não existisse. O apóstolo Paulo registra algumas considerações sobre esse tema. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz: "Para os casados, porém, tenho uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor." E esse é um versículo que traz uma certa dúvida. Quer dizer, então, que a Bíblia tem coisas que são do Senhor e tem coisas que são de Paulo? Quer dizer, então, que eu considero as orientações do Senhor mais importantes do que as considerações de Paulo? Os liberais do final do século XX, então, tinham razão em afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, porque tem coisas do Senhor e tem coisas que não são do Senhor. Paulo está fazendo uma distinção revelacional aqui de peso da autoridade? Não. É muito mais simples do que isso. Paulo só está tratando de coisas que o Senhor Jesus já tinha tratado. Então ele está dizendo para aquela igreja: olha, isso que eu vou dizer para vocês, Jesus já disse. O Senhor já revelou. E o que o Senhor revelou? A esposa não deve se separar do marido. Jesus disse isso. Então não é nenhum peso de importância revelacional. Ele só está relembrando o que Jesus já havia dito e dizendo para essa igreja: a esposa não deve se separar do marido. E a palavra separação aqui, ela tem um cunho jurídico mais intenso. Porque
Separação significa ruptura, corte. E algumas vezes você sabe que determinados cortes sangram. Outros matam. Esse é o impacto. Dor. Separar o que não era para ser separado. Dor. Verso 11. Mas, se o fizer, que permaneça solteira. Ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Mas agora no versículo 12 e 13, Paulo acrescenta o que Jesus não disse. Agora me dirijo às demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Jesus não falou sobre isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não separe dele. Por que Paulo está dizendo isso? A gente já sabe que Corinto era uma cidade peculiar. Efervescente culturas, ideias, valores. A igreja nova que cresceu naquele lugar, cresceu com recém-convertidos do judaísmo, mas também de várias divindades e outras religiões. E aí você imagina, uma pessoa que tinha uma vida bem libertina, como muitos corintos tinham, uma vida regada aos costumes greco-romanos, festas, bebidas, bacanais e muitas outras coisas envolvidas. Às vezes eles tenham se conhecido nesse ambiente. E o Evangelho alcança pessoas nos lugares mais inacreditáveis. E essa pessoa um dia volta para casa dizendo assim: amor, Cristo mudou a minha vida. Eu não consigo mais me divertir do jeito que a gente se divertia. Eu não consigo mais pensar do jeito que a gente pensava. E eles eram casados. Você já imaginou a tensão dessa relação? Eu quero minha mulher de volta. Não, mas agora eu sou de Jesus. E essa mulher ia aconselhar com o pastor: pastor, minha vida está um caos, meu marido está um inferno em casa, e as situações acabam ficando horrorosas. Paulo está dizendo: não separa dele. Paulo está dizendo: não separe dela. Permaneça. Permaneça. O casamento é uma aliança. Não foi feito para ser quebrado. No versículo 14, Paulo fala o motivo pelo qual ele não vai se separar dela e ela não vai se separar dele. O marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Acontece uma relação de bênção através da vida do discípulo de Jesus naquele lar. E ele continua: do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Os filhos são santos e o marido pode ser santificado e a esposa pode ser santificada. O que está na cabeça de Paulo? A perspectiva veterotestamentária sobre santidade e separação. A sua casa, ela pode ser separada para Deus a partir da sua vida. Do que você está vivendo, onde você está vivendo.
por mais caótico e complicado que seja o que você está vivendo. O que está por trás do pensamento de Paulo também? Todas as interações de Jesus com pessoas que eram consideradas impuras. Leprosos, mulheres com fluxo de sangue, rejeitados pela comunidade, gentios. Como que Jesus tratava essas pessoas? Ele encontra com Zaqueu, senta à mesa com ele. Alguém me tocou, de mim saiu poder. Ele toca no cego. Os 10 leprosos são curados, 9 vão embora, 1 volta e Jesus o toca. Conversa. O Evangelho purifica o impuro. O Evangelho purifica o impuro. Onde você está, você pode ser uma fonte de vida e de água pura, onde Deus te colocou. Embora Jesus não tenha tratado sobre esse assunto, a autoridade bíblica de Paulo é: não separe. E o que é que Paulo e Jesus têm absolutamente em comum? A gente já vai falar sobre isso. No versículo 15, ele diz: se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Se a sua casa, o seu marido ou a sua esposa não crente não te tolera mais e quiser ir embora, Paulo diz: deixa-o ir. Por quê? Porque nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a quê? A aliança. Rompeu a aliança. Quebrou a aliança. E é aqui que Paulo se assemelha a Cristo. E a gente já vai falar sobre isso. Por quê? Deus os chamou para viver em paz. O motivo, segundo Paulo, legítimo de uma separação não é buscar a paz. Mas, se o descrente quiser ir, deixe ir. Porque você que ficar pelo Evangelho, pelo amor ao Evangelho e a Cristo, você vai desfrutar de paz e ele vai desfrutar de paz. Deixa-o ir. Agora, a gente não consegue olhar esse ensino sem a gente ir para Mateus 19. Então, fecha Coríntios, deixa ele aqui do lado, abre Mateus 19. Mateus 19, o texto é: alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Perguntando, deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? A intenção deles era colocar Jesus numa situação complicada. É muito semelhante a hoje. Você está numa roda de pessoas, você não conhece muito bem as pessoas, nem elas conhecem você, e de repente alguém vira para você e fala assim: e aí? Outubro está chegando, vai votar em quem? Qualquer opção que você diga, você vai criar problema. Qualquer opção. De um lado ou do outro. A pergunta deles tinha exatamente a mesma intenção. Vamos colocar esse cara no fogo. Vamos prová-lo. Jesus responde: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Verso 6. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe
o que Deus uniu. Ou seja, não é aceitável divorciar-se por qualquer motivo. Jesus cita Gênesis 2, o casamento é uma aliança vitalícia que só é dissolvida com a morte. Aí a resposta dos nossos colegas. Eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Na revista atualizada por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Verso 8, Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Jesus saca o princípio do Velho Testamento também da concessão. Uma vez que Deus conhece a dureza do coração, o orgulho humano, a incapacidade do homem de muitas vezes engolir sapos enormes, por causa disso, vocês podem se separar. E aqui é preciso que haja a distinção entre mandamento e concessão. Divórcio não é mandamento. Ele não mandou se separar. Ele abriu um parênteses por conta da fraqueza nossa. Se você não consegue perdoar alguém, se você não consegue viver com isso, é permitido que você se separe. E aqui vem o ponto de maior discordância dos tempos de Jesus. Qual é? Quando você resgata o texto de Deuteronômio, que é dito por Moisés, ali utiliza a expressão por coisa vergonhosa. Uma palavrinha, duas palavrinhas hebraicas que não são exatamente muito claras no seu sentido. E aí você tinha duas escolas de interpretação no tempo de Jesus. Uma escola mais conservadora, que era a escola do Rabino Shammai. E essa escola conservadora olhava para essa expressão, Evat Dabar, e dizia assim, Evat Dabar significa exclusivamente vergonha relacionada a um deslize da área sexual, traição, adultério. Fecha parênteses. Nada mais além disso. É isso. E aí, uma mulher traída, segundo Deuteronômio, pode se separar. Um homem traído, segundo Deuteronômio, pode se separar. É um mandamento? Não. É uma concessão. Por quê? Porque o coração está tão duro que não consegue perdoar. Você consegue perdoar? Perdoe, desfrute da graça de Deus e viva a aliança. Essa era a escola de Shammai. Mas tinha uma escola mais progressista, uma escola mais inclusiva, mais aberta, mais, diríamos, flexível, que era a escola do Rabino Hillel. E Hillel dizia o seguinte, não, Evat Dabar significa qualquer coisa vergonhosa. O que te trouxe vergonha? O cheiro de pão queimado na casa que o vizinho viu, que a sua esposa não sabe nem fazer um pão, é vergonhoso. Você passou vergonha. Então, dê carta de divórcio a ela. Queimou o arroz, dê carta de divórcio. Não sabe costurar, dê carta de divórcio. Tá um monte de gente cochichando aí, eu não sei o que estou falando. E agora? De que lado dessa escola Jesus vai se posicionar? Onde que ele vai se colocar? Verso 9. Eu lhes digo o seguinte,
quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, porneia, e se casar com outra, cometerá adultério. Jesus fala, a minha escola é a conservadora. Só existe uma interpretação para esse texto. É a que Jesus deu. Nenhuma outra é possível. E ele acrescenta, não está em Deuteronômio. E se você se casar com uma pessoa que se divorciou, que não seja por esse motivo, Jesus está dizendo, ele vai estar em adultério com você. Aí Jesus resgata Gênesis 2, uma só carne, um só nome, uma só conta bancária, um só projeto de vida, um só futuro, um só propósito, somos um só. Ninguém entra mais nessa relação. Por quê? Resgatando o versículo 6. Ninguém separe o que Deus uniu. Sem vírgula, sem travessão, sem asterisco, sem letras miúdas. Ponto final. É isso. Paulo tem exatamente o mesmo preceito de Jesus ao descrever acerca do abandono do lar. Essa aliança que foi quebrada dá liberdade para você que permaneceu. Essa aliança que foi quebrada dá liberdade para você que foi fiel. Essa é a estrutura bíblica. O que está por trás de tudo isso? O poder da aliança nas relações familiares e matrimoniais. Você pode se relacionar de duas formas num casamento. Ou você se relaciona utilizando a perspectiva do consumo, ou você se relaciona utilizando a perspectiva da aliança. Todos nós nos relacionamos com essas duas perspectivas em esferas diferentes da vida. Por exemplo, não se espera que você seja fiel ao seu posto de gasolina. Não se espera que você seja fiel ao seu mercado. Não espera-se que você seja fiel à sua escola, ao seu trabalho. Não existe aliança nisso. Embora eles tentem fazer isso. Programa de fidelidade, recompensa, check-in e blá blá blá. E blá blá blá. E você vai ser cliente Black. E você vai ser cliente Diamond. E você vai ser... Meu amigo, no final das contas a passagem está mais barata, a gasolina está mais barata, a carne está mais barata, eu vou comprar em outro lugar e acabou. Não importa. Mas a gente não trata pessoas como consumo. Eu não falo para os meus filhos, filhos, o problema não é vocês, o problema é o papai. Afinal de contas, eu andei passando muito tempo com filhos de alguns amigos e eu percebi como eles são incríveis. Então, a partir de agora eu vou preferi-los. Não tem isso. Eles são meus filhos. Eu os amo incondicionalmente. Não tem nada que eles façam que possam diminuir o meu amor por eles. E é assim que eu busco me relacionar com a minha esposa. Porque eu tenho uma aliança com ela. E nós lutamos pela manutenção dessa aliança. Todos os dias.
Mas às vezes, pessoas tratam o casamento como consumo. E aí vai aparecer alguém mais atraente, mais inteligente, mais rica, mais atenciosa. E se for consumo, a gente troca. Shammai e Hillel. Jesus está dizendo, é aliança, meu amigo. Ninguém separa o que Deus uniu. Mas, por conta da dureza do coração, se isso acontecer com você, e você não suportar a dor dessa quebra da aliança, você pode seguir a sua vida. Quando a aliança morre? Segundo Jesus, quando acontece adultério. Segundo Paulo, quando acontece abandono. Se ele quiser ir, deixa ir. O que não é consenso aqui? O que é configurado o abandono? É só pegar a mala e ir embora? É só dizer, eu vou ali comprar um cigarro e já volto e sumiu? Virou estampa de capa de leite? Isso é abandono? Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. É inadmissível que você viva com perigo a respeito da sua vida. Inadmissível. Inadmissível. É inadmissível que você viva debaixo de uma ameaça. É inadmissível que você e os seus filhos tenham insegurança por conta de negócios ilícitos do seu marido. Inadmissível. Inadmissível. Você não precisa viver debaixo de tal ameaça. Não precisa. Não se sujeite a isso. Existem duas formas de você ser auxiliada se você está passando por isso. Uma delas é no âmbito federal. Ligue no 180, faça a sua denúncia, ligue para nós e nós vamos te ajudar a sair disso. Não se coloque numa condição de insegurança, por ameaça, por violência, por questões ilícitas que o seu marido está envolvido. Não se coloque. Você não precisa viver sobre isso. Você é imagem e semelhança de Deus. Esse homem já abandonou você há muito tempo, só não saiu de casa. Se você apanha de algum homem, denuncie, não interessa quem seja, pastor, diácono, presbítero, líder musical, bispo, arcebispo, seja quem for, denuncie. Você não precisa passar por isso. Nós vamos ajudar você. Nós vamos ajudar você. Por isso, pessoalmente, acredito que o abandono do lar pode acontecer, mesmo quando o indivíduo permaneça, por meio desses aspectos que eu mencionei agora para você. Todo divórcio deveria ser tratado com a seriedade de uma amputação, de um corte. Imagina, você procura um médico, o que está acontecendo? Não, estou com uma unha encravada. Ah, vamos resolver. A gente amputa na altura do joelho, nenhuma unha sua mais vai encravar. Fica tranquilo, está resolvido. Não, estou com
uma dorzinha aqui na... Não, tranquilo. Ó, corta aqui, ó. Às vezes, casamentos são tratados assim. Corta, tira, arranca. 3 perguntas para a gente caminhar para a conclusão. Como eu permaneço em um casamento difícil? Se sou divorciado, devo me casar de novo? Se sou divorciado e casado de novo, ou não, como Deus me vê? Se eu sou casado de novo ou não sou casado? Então, você está vivendo um casamento difícil? Primeiro, rejeite o mito da pessoa certa. O Tim Keller fala assim: ninguém se casa com a pessoa certa. Ninguém. Por 2 motivos. O primeiro é que ela é uma pecadora e você também é um pecador. E é impossível que 2 pecadores sejam uma pessoa certa um para o outro. Impossível. Inconcebível isso. O que não quer dizer que existam pessoas mais adequadas e menos adequadas. Mas, sabe aquele negócio? Tampa da panela. Sabe aquele negócio? Pé torto do chinelo velho. Metade da laranja. E por aí vai. Não existe alma gêmea. Não existe. Esquece. Remova. Mate. Exorcize isso da sua cabeça. Não existe. O outro motivo pelo qual isso não existe é que nós mudamos. Nós mudamos. Ao longo dos anos de convivência, nós mudamos. E talvez aquela pessoa que era certa mudou. E você também mudou. E aí? Se for consumo, troca. Se for aliança, rejeita, meu amigo. Casa de novo com a pessoa que está ali e segue a vida. A gente muda. Não existe pessoa certa. Por mais que o Instagram diga que sim, não acredite. Não existe pessoa certa. Ah, mas a Virgínia... Esquece. Não existe. Esquece. Segundo, faça por Jesus. A aliança que você fez no casamento, ela foi antes de tudo com Deus. Deus criou esse negócio chamado casamento. E toda pessoa que se casa porque Ele criou isso. Faça por Jesus. Você pode não sentir que aquela pessoa ela é digna do seu perdão, nem da sua fidelidade. Mas Jesus é digno da sua fidelidade. Se você está vivendo um casamento difícil, faça por Jesus. Quando você estiver conversando com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, imagine Jesus atrás dele. Olhe para além dele, do seu cônjuge, além dele. Muitas pessoas se divorciam não porque deixaram de amar. Elas se divorciam muitas vezes porque elas deixaram de adorar a Jesus, de adorar a Deus. E passaram a adorar os seus próprios desejos. Adore a Jesus. Mergulhe na graça de Deus. Em Mateus capítulo 19, Jesus fala sobre o divórcio, mas logo anterior ao ensino do divórcio, sabe o que ele fala? Ele fala de perdão. Ele fala daquele servo que estava devendo 10.000 denários. 10.000 dias de trabalho. 1 ano, 365 dias, 10 anos, 3.600 dias. Ele devia 10.000, quase 30 anos. É muito dinheiro. E ele foi perdoado. Aquele homem representa a mim e a você. Você também pode perdoar, acredite. Você pode perdoar. Eu posso perdoar. Se você está vivendo um casamento difícil,
Mergulhe na graça de Deus. Se você está vivendo um casamento difícil, talvez a gente permaneça por outras pessoas. Na maioria das vezes, pelos filhos. Porque a gente sabe do impacto que isso causa na vida dos filhos. O índice de filhos que acabam saindo e se envolvendo da igreja e se envolvendo com o mundo é maior. O índice de crianças que são frutos de pais divorciados, que se envolvem com drogas, é maior. Então talvez a gente não faça nem pelo outro, mas a gente pode fazer pelos filhos. Tolerar uma situação ruim para que ela não fique pior. Nada disso daqui se aplica a você, mulher, que vive insegura, com risco de vida. Isso não se aplica a você, tá? Não se aplica. Mas se não for o caso, são boas orientações. Ainda, devo me casar de novo? Talvez você possa, mas eu não sei se você deve. Essa é uma questão muito pessoal. Há 2 semanas atrás falamos que tanto o casamento como a solteiridade, a castidade, elas são dons que Deus dá para aquele momento da sua vida, para aquela situação que você está vivendo. Então, é possível. Você deve se casar de novo? Não sei. Talvez você possa. Eu não sei se você deve. Primeiro, você deu tempo a Deus para Ele restaurar o seu casamento? Ou foi uma decisão assim, de uma hora para outra, de supetão? Babá. Acordou, vou sair, e foi. Sem conversar com ninguém, sem procurar auxílio, conselheiro cristão, um pastor, alguém, um amigo que ama Cristo e a sua palavra. Eu não sei. Não, pastor, não foi. Foi muito rápido. Calma. Calma. Ou deu tempo a Deus para Ele curar a sua ferida? Curar essa parte amputada que você sofreu? Porque a Bíblia fala que a gente se torna um. E depois, quando separa, meu amigo, você fica metade. Dói. Sangra. Machuca. Houve um tempo para que Deus curasse? Eu não sei. Só você sabe. Terceiro, você é divorciado. Talvez você tenha se casado de novo. Talvez não. Como Deus me vê, pastor? Em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 8, é assim que Deus se apresenta para Jeremias. Jeremias, me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Deus está se apresentando como um divorciado. Imagina se eu perguntasse aqui, por favor, todos aqueles que são divorciados, fiquem de pé. Não fica, fique de pé. Deus se levanta, que é, Gustavo, eu passei por isso. Está lá. Obviamente não como a parte culpada, mas aquele que fez isso por amor ao seu povo. Divórcio, meus irmãos, não é um pecado imperdoável. Não é isso que está no Novo Testamento. O que nós sabemos? Na cruz, Jesus carregou os nossos pecados. E quando nós cremos nisso, os nossos pecados são transferidos para Jesus. Não são mais nossos. São dele. Ele carregou. Na ressurreição é Deus infundindo uma vida nova no túmulo morto de um coração partido. O túmulo vazio é a resposta para a alma vazia, devastada pelo divórcio.
O túmulo vazio é a resposta para você. Jesus Cristo ressuscitou. E por falar em Jesus, nada como a família e a história de Jesus. Fruto de antecedentes que apresentavam relacionamentos bem complexos. Como se diz hoje, relacionamentos cheios de questões. Casamentos desfeitos. Leia a genealogia de Jesus. Você quer história mais complicada do que Davi, Batseba e o seu marido assassinado? Que situação complicada. Tim Keller, quando ele escreve sobre o divórcio, o casamento, ele diz o seguinte: eu imagino Deus olhando para essas pessoas e dizendo: eu amo redimir as piores situações. Eu amo redimir os casos mais difíceis. Vai, me testa. Se eu não posso derramar graça sem medida sobre vocês. Não é isso que a genealogia de Jesus aponta? Imagina Urias, honrado, leal, traído e assassinado, chegando no céu e fala: Deus, eu estou vendo você abençoando Davi, Batseba, Salomão. Não é estranho esse negócio? O que o senhor tem a me dizer? Urias, está vendo aquele homem ali pendurado na cruz? Tô. Ele não é só filho de Davi. Ele é meu filho. Meu filho. Você quer mesmo conversar sobre injustiça? É graça. Urias, o pecado de Davi está sendo levado sobre ele. Ele está levando. Como Deus me vê? Na cruz tem perdão para os pecados que foram cometidos por nós. Mas na mesma cruz tem cura para os que foram cometidos contra nós. Como Deus te vê? Deus vê você como alguém que pode se tornar filho e filha, lavado e remido pelo sangue de Jesus, onde todos os seus pecados foram perdoados e graça pode vir sobre a sua vida. Desfrute da graça. Desfrute da graça de Deus. Não retenha. Desfrute. Receba perdão, cura, compaixão, misericórdia e viva para a glória do seu Redentor. Viva para a glória dele.